Bom, meus amigos, muito boa noite. Agradecendo sempre aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. É a 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas, né, para classificação, né, para a Copa do Mundo FIFA 2026, né, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Quer dizer, meus amigos, está faltando aí pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano para o pontapé nessa Copa do Mundo que certamente aí, acredito que bastante aguardada, né? 48 seleções, é jogo que não acaba mais, né? E acredito que deverá sim ser uma grande Copa do Mundo. Meus amigos, mas nessa 15ª rodada, né, que estamos vivenciando, estamos sendo espectadores, nós já tivemos, né, mais uma vitória do Paraguai, né, mais uma vitória encabeçada aí pelo Gustavo Alfaro, tá certo? Técnico que comandando aí a seleção do Paraguai, o argentino Gustavo Alfaro. Paraguai 2, Uruguai 0. Pelas imagens, né, acredito que foi mais uma vez no Defensores del Chaco, tá certo? Em Assunção. Paraguai 2, Uruguai 0. E tivemos, né, em Guayaquil, no Isidro Romero Carbo, no Monumental de Guayaquil, Equador 0, Brasil 0, esse jogo que marcou a estreia dos trabalhos de Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção brasileira. Nesse momento, né, Chile e Argentina, né, vão se enfrentando lá no Monumental, né, de Santiago, né, na capital chilena, e vai dando a Argentina, né, a Argentina que já tem aí 34, indo aí a 34 pontos, né, nas eliminatórias, já classificada desde a rodada, né, que deu aquele massacre, né, na seleção brasileira no Monumental de Núñez, ainda sob o comando, né, do Dorival Júnior, tá certo? Argentina 4, Brasil 1, aquele jogo de fato matematicamente classificou a Argentina, né, para a Copa do Mundo, classificada automaticamente com aquela goleada, aquele resultado, tudo deu certo. Tá? Meus amigos, e a classificação, né, nesse exato momento a Argentina lidera, o Equador vem na segunda colocação, em terceiro o Paraguai, depois dessa vitória por 2-0 para cima do Uruguai, em quarto o Brasil. O Brasil, meus amigos, em quinto o Uruguai, em sexto a Colômbia. Se as eliminatórias terminassem hoje, a Colômbia ficaria com a sexta vaga e estaria classificada, né, para a Copa do Mundo. Aí vem em sétimo a Venezuela, em oitavo a Bolívia, em nono o Peru e em décimo o Chile. O Chile vem figurando na décima colocação. Mas, meus amigos, tem ainda algumas rodadas ainda em jogo nessas eliminatórias, muita coisa pode acontecer ou quase nada, tá certo? O fato é que nesta rodada, seleções como, por exemplo, que estão ali, né, estão ali mais ou menos ali à margem, né, seleções como Venezuela, a própria Bolívia e o Peru. O Chile, eu acredito que aos poucos já está ficando fora dessa parada e já pode pensar, talvez, num projeto para a próxima Copa do Mundo. Ainda algumas coisas podem acontecer, mas o fato é que o Chile de fato não emplacou uma sequência, precisa talvez de fato repensar um pouco. Alguma coisa não tem dado certo no futebol chileno, tá certo? Mas Equador 0, Brasil 0, para muitos, né, uma atuação tímida, da seleção brasileira. Tá certo, né, que o Equador é uma seleção que não perde aí uma sequência de 14 jogos sem saber o que é uma derrota. Esse time muito bem montado, muito bem estruturado, encabeçado pelo o argentino, né, Sebastián Becasese, tá certo? Esse 0-0 que se justifica, né, uma breves pontuações, justifica esse resultado. De fato, deve-se, né, aos fortes sistemas defensivos, ou sólidos sistemas defensivos, tanto do Equador quanto da seleção brasileira. Quem achou, né, que faltou um pouco mais de individualidade, né? Eu achei que até teve, né, movimentação por parte do Vinícius Júnior, por parte do Estevão, né, que tentou ali algumas jogadas ensaiadas, mas de fato faltou aquela bola, né, para chegar com mais qualidade lá na frente, até para o Richarlison poder ter mais espaço, mais movimentação, de fato ter mais movimentos que deixasse cara a cara, por exemplo, com a defesa equatoriana e até com o goleiro, o Valle, né, né, que acabou substituindo ainda, né, no vestiário, né, no aquecimento, o Galíndez acabou sendo sacado, né, e o Valle o goleiro reserva, acabou assumindo a posição de titular. Mas o goleiro da seleção equatoriana trabalhou, né, quando foi acionado. Não foi um jogo assim de grandes oportunidades. Eu gostei muito da movimentação do Equador, né, principalmente com o Estupinhan e o Caicedo. Acredito que
Quem assistiu esse jogo na íntegra e viu a movimentação de ambas as seleções gostaram muito, principalmente pelo lado do Equador, além do sólido sistema defensivo, um meio de campo, né, que tentou criar, né, de fato articular jogadas, mas principalmente a movimentação desses dois jogadores, né, do Caicedo, né, que vai jogando muito bem, obrigado, né, no futebol inglês, né, lá no Chelsea, e o próprio Estupinhan. Teve também uma atuação bastante destacada, né, do sistema defensivo, né, do Equador, né, o jogador lá que atua no campeão, né, no campeão PSG, sagrou-se aí campeão no sábado, né, da Liga dos Campeões, o zagueiro lá da seleção do Equador. O sistema defensivo do Equador comportou-se muito bem, tá certo? Enquanto a seleção brasileira também criou também suas oportunidades, mas futebol brasileiro, a gente acostumou-se de fato, a gente quer voltar a ver de fato aquelas jogadas ensaiadas, o drible, aquelas jogadas que desarticulam as defesas, que quebram as linhas adversárias, né? E de fato, a gente ainda está sentindo um pouco falta disso, mas imagino que Carlo Ancelotti, né, os seus comandados, deverão ter aí mais oportunidades agora contra o Paraguai, na terça-feira, né, na Neoquímica, uma oportunidade para tentar quebrar essas linhas, né? Agora com a volta, né, do suspenso, né, o Rafinha não pôde atuar hoje. Rafinha poderá dar mais essa movimentação, né, essa agressividade, ser um time mais agudo pelas pontas para tentar quebrar as linhas defensivas, né, muito bem concatenadas, né, pelo técnico Gustavo Alfaro, nessa seleção do Paraguai, que vem emplacando aí uma bela sequência de resultados e que hoje o Paraguai já figura na terceira colocação e acredito que deverá confirmar a sua classificação para a Copa do Mundo FIFA 2026 nas próximas rodadas. Meus amigos, material, né, com breves pontuações era esse, né, trazendo aqui rápidas estatísticas, né? Quer dizer, posse de bola, Equador 50%, a seleção brasileira com 50%. Foram 87% de passes certos, né, pela seleção, pela Latri, né, pela seleção do Equador, enquanto que a seleção brasileira, cerca de 85% dos passes certos. Foram 7 finalizações a gol, né, visando o ataque, né, com perigo de gol a favor da seleção do Equador, enquanto 3 finalizações a favor da seleção brasileira. Repito, né, eu acho que foi de fato a jogada mais aguda, né, da seleção do Equador, foi no segundo tempo, né, com o Estupinhan. Ele veio carregando essa bola, abriu um espaço, viu a oportunidade, viu de fato, né, pintando de fato um espaço, acreditou, bateu, foi uma boa batida, bateu firme para uma defesa segura do ótimo goleiro Alisson. E foi isso, meus amigos. Em Guayaquil teve outras oportunidades, tá certo? Mas pelo que as equipes produziram, Equador 0, Brasil 0, esse resultado acabou sendo justo para que as equipes produziram. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like. Você gostou da estreia da seleção brasileira agora sob o comando do Carlo Ancelotti? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mais tempo de treinamento, até um processo de fato que vai acontecer, né? Naturalmente, conhecer os jogadores, o próprio futebol brasileiro, para tentar, né, de fato, ter novas alternativas, novas possibilidades e montar uma seleção brasileira cada vez mais competitiva e próxima ao que o torcedor brasileiro sempre se acostumou. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade, até mais.